Mais uma manhã de gravações para documentar, por meio de vídeos, a história da imortal e lendária cidade de Goiânia. Nós temos a prerrogativa como goianenses e não precisamos de que ninguém ou de que nenhuma instituição nos habilite ou convalide o nosso trabalho em prol da nossa cidade. Nós temos o dever moral, como goianenses, de a todo momento estar narrando os fatos, os acontecimentos históricos para a geração presente e para quem está por vir. Me encontro no solo sagrado, na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Goiânia, a igreja dos homens de cor do passado, da qual fez parte Basílio Machado, o sapateiro da liberdade. Fez parte aqui da gloriosa confraria de São Benedito, que era instalada nesta igreja. E o ousado sapateiro chegou a retirar negros desta igreja dentro de carroças cobertos por capim e levá-los até o rio para que pudessem embarcar para a província do Ceará, que foi o primeiro lugar de Pernambuco a libertar os negros escravizados. Depois figura Goiânia como a primeira cidade de Pernambuco na quebra dos grilhões da escravidão. Mas a razão da nossa presença aqui na sacristia da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Goiânia é para falar a respeito desta pedra tumular, que poucas pessoas conhecem a quem pertenceu e qual o seu significado para a nossa história. Em minhas mãos um fragmento que passo a ler para todos vocês. Jerônimo Cavalcante de Albuquerque Lacerda. Jerônimo Cavalcante de Albuquerque Lacerda era filho de Felipe Cavalcante de Albuquerque, que era fidalgo cavalheiro por herança de seu pai e professo na Ordem de Cristo, no ano de 1638. E de Dona Maria Lacerda. Nasceu em Goiânia. Logo, sabemos que esta pedra tumular pertenceu a um goianense e foi ofertada ao Instituto Histórico de Goiânia, a pedra que cobriu os restos mortais do ilustre goianense Jerônimo Cavalcante de Albuquerque, um dos restauradores de Pernambuco do domínio holandês, e a qual foi generosamente cedida pela benemérita mesa da Confraria do Amparo, a quem tinha sido oferecida pelos proprietários do engenho Boa Vista, provavelmente no engenho Boa Vista, antigo Três Paus, pertencente ao seu pai. Originário da mais importante família que naquela época existia nas terras de Pernambuco, entregou-se à carreira das armas e no verdor dos anos ainda, vamos encontrá-lo combatendo contra os holandeses invasores em Olinda, onde recebeu o batismo de fogo, tendo se portado com muita distinção e heroísmo, segundo rezam os cronistas. Proprietário dos engenhos Tracunhaém de Cima, Mussumbu, Bujari e Três Paus, hoje Boa Vista, tudo abandonou, logo que soube dos preparativos de defesa para a invasão de Pernambuco pelos holandeses, sem nenhum interesse, senão a defesa da pátria estremecida e da fé cristã, uma vez que os holandeses eram também identificados como infiéis. Logo, se defendia a pátria e a sã doutrina, a religião católica. Ao lado de Matias de Albuquerque, seu parente próximo, de Lourenço Cavalcante, também goianense e outros, ofereceu resistência e luta aos invasores em todos os pontos do nosso território, escrevendo assim a mais bela página da nossa história, concorrendo dessa forma para a formação da nossa nacionalidade, nos dando uma pátria livre e rica de tradições. Presente na defesa de Olinda, lutando em Itamaracá, ajudando a Paraíba, esteve sempre ativo e resoluto Jerônimo Cavalcante de Albuquerque e Lacerda, na defesa dos princípios do patriotismo e da fé cristã. Foi governador de Itamaracá e obteve depois do rei, como paga dos seus altos serviços prestados à coroa portuguesa, o título de fidalgo da Casa Real e cavalheiro da Ordem de Cristo, tendo professado em 1680. Casado com Dona Catarina de Vasconcelos, filha de Francisco
Camelo Valcácer, que era cavalheiro da Ordem de Cristo e capitão de infantaria. Dona Catarina de Vasconcelos era de alta linhagem, teve vários filhos que mais tarde ocuparam os lugares de mais relevo na administração da província. Diz Pereira da Costa, nos seus Anais Pernambucanos, que dos Cavalcantes de Goiânia, senhores do maior número de engenho e dos melhores da localidade, abastados de bens da fortuna e vivendo todos a lei da nobreza, como se dizia no tempo, faremos, enfim, particular menção de Jerônimo Cavalcante de Albuquerque e Lacerda, que militou com muita distinção na campanha de restauração, tendo sido depois governador de Itamaracá. Instituiu no seu engenho Boa Vista uma capela com a invocação de Santana, a qual vinculou a propriedade para os encargos do culto e determinou que fosse sepultado na mesma capela, determinando ainda que fossem os seus sucessores os encarregados de sua administração. Em 1694 faleceu, tendo sido sepultado, como foi o seu desejo, na capela de Santana, do seu engenho Boa Vista. E a pedra lapidar que cobria o seu venerando corpo, à época quando foi feito o registro, diz que se encontra no Museu do Instituto Histórico do ano de 1870. A pedra tumular, de grande tamanho, está encimada pelo seu escudo. Vemos na pedra tumular o brasão, o escudo de família, o brasão de armas. E tem os seguintes dizeres: sepultura de Jerônimo Cavalcante de Albuquerque Lacerda, fidalgo cavalheiro da casa de sua majestade, e de Dona Catarina de Vasconcelos e herdeiros. A sua numerosa descendência, como se pode ver no nobiliárquico pernambucano de Borges da Fonseca, veio a ocupar os cargos de mais relevo nos negócios públicos de Goiânia e foram os detentores da alcaidaria durante muitos anos, sendo que em 1763 este posto nobre e de real destaque era ocupado por um deles, Manuel Cavalcante de Lacerda. É uma preciosidade este registro quando identificamos que a pedra tumular que se encontra na sacristia da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Goiânia, a igreja dos Homens de Cor, pertenceu a um dos grandes heróis da restauração pernambucana goianense, Jerônimo Cavalcante de Lacerda. Na pedra tumular vemos o escudo de armas, o brasão de família e a descrição que acabo de fazer para todos vocês. É importante também que saibamos, em Goiânia nós tínhamos o Museu de Arte Sacra e tínhamos o Museu do Instituto Histórico de Goiânia. Hoje, com a sua restauração, sua reabertura, em 2015, adotou o nome de Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Goiânia, o IAGO. Mas no passado, quando foi fundado, se chamava de Instituto Histórico. E esta pedra, que veio do engenho Boa Vista, onde ele foi sepultado, como ouvimos, na Capela de Santa Ana, depois a família ofertou a pedra do túmulo de Jerônimo Cavalcante à Irmandade da Igreja de Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos Livres, aqui no centro da cidade, na Rua do Amparo. Depois, a mesa regedora, a diretoria desta Irmandade, ofertou esta pedra ao Instituto Histórico, fundado em 1870. Então, assim, nós entendemos a dinâmica. Foi posta no túmulo de Jerônimo Cavalcante, no engenho Boa Vista, que antes se chamava Três Paus, hoje engenho Boa Vista. Depois que a capela deixa de existir, a família doa para a Irmandade do Amparo. Depois, esta mesma Irmandade presenteia o Instituto Histórico. Então, aqui identificamos um patrimônio, um bem que pertence ao Instituto Histórico. Porque no passado nós tínhamos na Igreja do Amparo o Museu de Arte Sacra. O nome já diz, Museu de Arte Sacra. Então eram os objetos de culto, imagens, cálice, patenas, objetos usados no culto litúrgico. Os objetos com finalidade histórica eram do Museu
do Instituto Histórico. Então, na Igreja do Amparo, o Museu de Arte Sacra, na Igreja dos Pretos, o Instituto Histórico. Com o fechamento de uma destas instituições, os acervos foram misturados. Então, hoje nós encontramos no acervo que está no Sesc Ler a mistura de elementos sacros com elementos históricos. Como identificar? Por exemplo, encontramos imagens de santos, mas também encontramos louças, placas de inaugurações e outros objetos que, logicamente, pertenciam ou pertencem ao acervo do Instituto Histórico. Um, o acervo sacro, outro, o acervo histórico. E esta pedra pertence ao acervo do Instituto Histórico. E é nosso desejo, como já protocolei ofício à presidência do Instituto Histórico, que esta pedra possa ser transladada para a sede do Instituto Histórico, lá no Poço do Rei, na casa que pertenceu ao grande trovador, príncipe dos trovadores, Adelmar Tavares. Lá, uma vez instalado o Instituto Histórico, esta pedra, que é uma verdadeira relíquia, preciosidade da nossa história, possa para lá ser transladada e, estando no lugar de destaque, possa ser vista e estudada pela nossa população e para o povo que deve acorrer à nossa cidade para conhecer 450 anos de glórias e história. Vamos juntos documentar a nossa história. Fragmentos, detalhes, onde houver um pouco de história que nos ajude a contar, a trazer a nossa identidade histórica, nós iremos até lá, documentando, registrando, trazendo imagens, dados históricos, para que cada vez mais possamos contribuir para salvaguardar a memória do nosso povo. Uma vez que um povo sem memória, sem história, é um povo que não existe. Se inscreva no nosso canal do YouTube, lá nós temos mais vídeos, documentários, mais informações sobre pontos e acontecimentos históricos de nossa cidade. É um canal do YouTube só sobre história de Goiânia. Águia de Goiânia, Goiânia com a grafia antiga, com Y e duplo N. Ative as notificações, compartilhem e vamos juntos documentar a nossa história, uma vez que Goiânia é nascedouro de heróis e heroínas. Aqui, diante da pedra tumular de Jerônimo Cavalcante de Lacerda, o registro histórico deste grande goianense que ajudou a restaurar Pernambuco com a expulsão dos holandeses. A nossa história, a história da imortal e lendária cidade de Goiânia, orgulha Pernambuco, orgulha o Brasil e deve orgulhar a todos nós. Vamos juntos propagar a nossa história e divulgar Goiânia, que no ano de 2019 assinala com letras de ouro 450 anos do início do seu povoamento. 1569, 2019. Data de ouro para que todos nós, goianenses, aqui nascidos, ou que adotaram este chão, ou que foram por ele adotados, possam celebrar as grandezas da imortal cidade de Goiânia.